Bom dia, meus irmãos e queridos ouvintes, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Hoje é o domingo do Senhor, o dia em que nós consagramos mais a nossa vida a Ele, o dia em que nós damos mais tempo para a leitura da palavra, para a oração, para estar com a família, abraçando uns aos outros, ouvindo uns aos outros, exalando o amor de Jesus em nosso ser. É um dia que nós estamos desprendidos do trabalho. É um dia em que nós consagramos ao Senhor todo o nosso ser, toda a nossa vida, a nossa fala, as nossas conversas, as nossas visitas, elas devem ser consagradas ao Senhor, principalmente no dia de domingo. Ele nos chama para orar, para ler a Tua palavra, para buscar a Ele enquanto nós podemos achar. O domingo é o dia que nós separamos, independente se o templo está fechado por causa de um decreto municipal, ou estadual, ou nacional, não importa. Jesus Cristo disse que Ele reconstruiria o templo em 3 dias, na sua morte, no seu sofrimento, na sua ressurreição. Esse templo somos nós, a habitação do Espírito Santo. E é este templo que somos nós, que deve estar cada dia mais sendo santificados. Por isso nós temos que considerar o domingo como o dia do Senhor até que Ele volte. Todas as coisas devem ser feitas de acordo com a palavra de Deus. Não é o templo aberto que vai consagrar a nossa vida, mas sim a palavra de Deus, a oração. O templo, nós nos reunimos para adorar, para cultuar. Isso é bom, isso é agradável, isso faz falta na vida do homem. Mas nem tudo está perdido, porque temos a palavra do Senhor e o Espírito Santo que habita em nós e nos faz ser igreja a todo momento. Por isso nós temos que estar sendo reanimados todos os dias pela palavra do Senhor. Nesses tempos em que a humanidade ela busca soluções para ser feliz, nesses tempos em que a sociedade ela busca soluções para se automotivar, para tentar uma esperança em alguma coisa, o que nós podemos pensar de acordo com a palavra de Deus? O que realmente é felicidade? O que é ser feliz? O que é estar alegre? O que é estar de acordo com o que Jesus colocou para a humanidade? Então, há várias formas de buscar a felicidade. As pessoas buscam felicidade nos bens materiais, buscam felicidade em comida, buscam felicidade em festas, buscam felicidade em remédios, buscam felicidade em tratamentos. Então, tudo isso as pessoas tentam buscar uma paz, tentam buscar uma alegria, tentam buscar uma felicidade. Mas o que realmente é ser feliz com Jesus? O que realmente é ser feliz ao lado daquele que vai nos levar à salvação? Ao lado daquele que vai nos levar à alegria eterna, à alegria da nossa alma. O que é ser feliz, então, de acordo com a palavra de Deus? Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus 5, versículo de 1 a 12. Mateus 5, do verso 1 ao verso 12. 5, de 1 a 12, vai dizer assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores,
porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Mateus 5, ele é um convite de Jesus para a felicidade. Mateus 5, de 1 a 12, ele vai dizer exatamente o que é ser feliz com Jesus, o que é ser feliz ao lado de Jesus, o que realmente representa a felicidade para o homem que quer seguir a Jesus. Mateus 5 aqui é o início do Sermão do Monte. Jesus já havia chamado os seus discípulos, já havia chamado aqueles que queriam seguir, e muitos, mesmo que não fossem chamados, já estavam indo ao encontro de Jesus. Já estavam indo ao encontro porque ele era novidade naquele lugar. Jesus acabara de chegar. Ele chegou ali para que o povo pudesse crer no Messias, pudesse crer na salvação através dele. Então Jesus era novidade, né? Era as boas novas naquele lugar. Então o povo queria seguir Jesus, o povo queria um milagre, o povo queria ser curado, o povo queria ser livrado, o povo queria ser tirado deles aquele mal, né? Ou ser possuído por uma coisa. Eles queriam que Jesus tirasse algum mal que estivesse dentro deles. Então Jesus era seguido pelo povo. E muitos queriam cura, muitos queriam milagres, muitos queriam estar ao lado de Jesus para receber as bênçãos, né? Se nós compararmos hoje as pessoas que querem seguir Jesus, se nós compararmos a religião hoje, ela exatamente oferece uma felicidade, ela oferece uma prosperidade, ela quer oferecer uma garantia para que a pessoa, no final das contas, se sinta alegre, né? Se sinta restaurado, se sinta satisfeito. Então hoje, se você for olhar a religião, principalmente no nosso país, principalmente algumas igrejas se dizem evangélicas, elas querem dar felicidade para o homem, elas querem dar felicidade para a humanidade. É difícil alguma dessas religiões da mídia, né, falar sobre tristeza, falar que a pessoa vai sofrer por causa do pecado, falar que a pessoa vai sofrer por causa da perseguição. É como nos dias de hoje, as pessoas que querem seguir Jesus, muitas vezes só querem receber milagres, receber cura, receber prosperidade, mas nunca se atentam o que é ser feliz realmente com Jesus. Então o povo daquela época queria ir ao encontro de Jesus, o povo daquela época queria buscar felicidade, o povo daquela época queria buscar satisfação no Senhor. Então Jesus vai olhar para a multidão, ele vai subir ao monte, ele vai olhar para a multidão e ele vai dizer assim: agora vocês vão saber o que é realmente ser feliz. Agora vocês vão saber o que realmente é ser feliz ao meu lado. Então, em Mateus 5, de 1 a 12, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então, a primeira coisa que Jesus quis ensinar para o povo que estava à sua volta, o que é ser bem-aventurado, né? Bem-aventurado a gente sabe que é ser feliz, ter felicidade. Então, bem-aventurado o espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, ser humilde de espírito, ser uma pessoa que veio para servir, ser uma pessoa que ela não veio para se exaltar diante dos outros, para não querer mostrar que é melhor diante dos outros, querer mostrar que ela não precisa de ninguém para continuar a sua vida, ela sabe resolver as coisas por conta própria, ela não quer mais
ser humilde diante das pessoas, até mesmo para reconhecer os seus erros, para reconhecer que ela está no caminho errado. As pessoas não querem mais conselhos, as pessoas não querem mais buscar uma conversa sincera ou serem corrigidas. Então Jesus está dizendo que a verdadeira felicidade, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Então a humildade é um fator essencial para nós sermos felizes ao lado de Jesus. Ter humildade acima de tudo. Buscar no Senhor os conselhos. Buscar nas pessoas uma amizade sincera, aqueles que realmente querem nos ajudar. E ter a humildade de reconhecer que o homem está no caminho errado. Ele tem que a cada dia destruir o seu verdadeiro eu. O homem, quando ele nasce em pecado, ele nasce exaltado. Ele nasce achando que sabe tudo. É exatamente isso que aconteceu ali no Éden. Adão e Eva, foi oferecido para eles serem conhecedores do bem e do mal. Então, quando a pessoa nasce em pecado, ela nasce exaltada. Ela se acha até mesmo um Deus. E o que é a vida daquele que quer andar ao lado de Jesus? É a cada dia mais destruir o seu eu. É desconstruir o seu eu. Se ele nasce exaltado, a cada dia mais ele tem que estar sendo humilde, sendo quebrantado. Então a verdadeira felicidade é estar praticando a humildade ao lado de Jesus. A segunda coisa que ele vai dizer: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Chorar é um ato que você tem também de ser que está sofrendo, mas sofrendo por algo que realmente vale a pena chorar. Jesus, ele chorou pelo menos 3 vezes. Ele chorou na morte do seu amigo, seu amigo Lázaro. Então, chorar às vezes é algo bom para o homem. Chorar às vezes vai desabafar. Chorar às vezes vai trazer para ele uma tranquilidade. Chorar às vezes vai mostrar que ele realmente é uma pessoa sincera diante da sensibilidade do mundo. Ele é uma pessoa também que se torna sensível diante das tristezas, diante das calamidades, diante da morte. Então, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E o consolo que nós temos é o Espírito Santo, que foi chamado de o Consolador. Então, chorar faz parte da vida do homem, faz parte da humanidade, aqueles que querem andar ao lado de Jesus. E ele também diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Manso quer dizer aqui mansidão, Você estar manso diante das pessoas não quer dizer você ser bobo diante das pessoas, deixar as pessoas se aproveitar de você, não é isso. A mansidão aqui é aquele que conta de 1 a 10 ou de 1 a 100 antes de perder a paciência, porque muitas vezes nós falamos coisas que não queremos falar quando estamos nervosos, Então, a mansidão, ela vai ajudar o homem, vai ajudar a mulher, principalmente dentro do lar. Ela vai ajudar a nós falarmos coisas conscientes, vai nos ajudar a não querer se arrepender depois de ter soltado algo que não queria. Então a mansidão, ser manso aqui, é você ser cauteloso na hora de falar, na hora de agir contra o próximo. Então isso é verdadeira felicidade diante de Jesus. Aqueles que querem me seguir, aqueles que querem andar ao meu lado, Jesus vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E nos dias de hoje, aqueles que estão mansos, aqueles que estão calmos, eles estão conseguindo atravessar esses momentos com maior tranquilidade. Eles estão conseguindo atravessar essa pandemia com maior
tranquilidade diante das coisas que estão acontecendo, com mansidão, com domínio próprio, né? Então a mansidão é algo provinda de Deus, e nós temos que praticar isso. E ele vai dizer no verso 6, né, de Mateus 5, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede de justiça é o que muitas vezes a humanidade está precisando, ter fome e sede de justiça. Muitas vezes a humanidade, a sociedade em que nós vivemos, elas colocam no político, elas colocam nos governantes, elas colocam as autoridades a sua responsabilidade de fazer justiça. Então, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque nós temos que buscar a justiça nas coisas mais simples. Buscar a justiça numa escola em que os nossos filhos estão frequentando, buscar a justiça na saúde, talvez, do nosso município, buscar a justiça num atendimento público em que muitas vezes nós fomos mal recebidos, dentro de um hospital, claro, como diz o versículo anterior, com mansidão, né? Então, buscar a justiça, você é manso, você já sendo uma pessoa humilde. Então, o humilde, o manso, ele vai ter fome e sede de justiça, ele vai saber conversar, ele vai saber buscar os seus direitos, ele vai saber buscar uma correção diante da sociedade em que nós vivemos. Se você está vendo uma injustiça acontecendo no seu bairro, uma injustiça acontecendo na sua sociedade, uma injustiça acontecendo na sua família, você vai ter fome e sede de justiça. Então, ser feliz com Jesus é exatamente isso. Você buscar a justiça, não deixar as coisas erradas passarem em branco, não deixar as coisas passarem em branco, mas com mansidão e com humildade buscar um responsável por causa daquela injustiça que está acontecendo. Então, isso é ter fome e sede de justiça. Não é aquela pessoa que sai estourando com tudo, que sai explodindo com tudo, ou não é aquela pessoa que fica quieto no seu canto, deixando o circo pegar fogo, né? Não é isso, mas ter fome e sede de justiça é você ser consciente do que está acontecendo à sua volta, o que está acontecendo diante da calamidade que às vezes a população está vivendo. Versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ser misericordioso. Por quê? Porque Jesus agiu de misericórdia com nós. Se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já estaríamos sendo consumidos. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se para salvar a nossa vida Deus já agiu de misericórdia, nós temos que agir de misericórdia com as pessoas também. Nós temos que agir de misericórdia com aqueles que estão buscando as coisas certas. Então você não vai agir de misericórdia com aquele que está buscando as coisas erradas, que está buscando roubar, está buscando destruir, está buscando as coisas erradas deste mundo. Com essas pessoas você vai buscar justiça. Mas com as pessoas que estão buscando as coisas certas, que querem agir corretamente, mas muitas vezes não têm condições, até mesmo financeiras ou intelectuais, você vai agir de misericórdia com elas. Você vai dar ajuda, você vai buscar uma ajuda para que possa acrescentar algo na vida daquelas pessoas. É claro que você não vai poder ajudar todo mundo, porque você é um só, mas se você conseguir ajudar uma família, essa família no outro dia poderá ajudar outra, e assim sucessivamente, propagar o bem, né? A humanidade misericordioso. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O coração é algo que nós não conhecemos. O coração é algo em que muitas vezes nos engana. O coração está a morada de todos os desejos do homem.
no sentido do seu interior, né? Então, nós temos que a cada dia mais tirar de nós o desejo de pecar, tirar de nós o desejo, a cobiça, né? Então, quando nós nascemos em pecado, nós temos que começar a tirar de nós essa sujeira que está no nosso coração. O reverendo Heber Pai, certa vez, ele disse que quando o homem ele é tirado do pecado e ele é santificado, é como se o homem fosse tirado da lama e Deus começasse a tirar a lama de dentro dele. Isso é limpar o coração. Então imagina o homem no pecado, imagina o homem. Éramos nós, as ovelhas desgarradas. Efésios 2 vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, Jesus nos resgata, Ele tira o pecado de dentro de nós. Então é exatamente isso. Você está cheio de lama, você estava no pecado. Deus tirou você da lama e agora está tirando a lama de dentro de você. Então, ficar limpo de coração é exatamente isso. Tirar todas as impurezas de você. O pecado não tem domínio sobre o homem que está seguindo a Jesus. Quem que segue a Jesus, algo de errado está acontecendo em sua vida. Ou ele não é convertido verdadeiramente, ou foi pregado para ele um evangelho falso. Porque andar ao lado de Jesus requer renúncia, requer muitas vezes você renunciar o mundo, desfazer deste mundo, as coisas que este mundo oferece, você não querer mais, né? Então você renunciar ao mundo, você viver para Deus, então você viver limpo de coração. Verso 9, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que mais tem hoje são telespectadores que querem ver o circo pegar fogo, né? O que mais existe hoje são pessoas que querem colocar lenha na fogueira quando começa uma briga, quando começa uma discussão, quando começa é uma verdadeira vida de telespectadores. Mas aquele que quer ser, ele vai parar. Se ele está no meio de uma discussão, ele não vai botar lenha na fogueira, ele vai tentar pacificar. Se ele está no meio de uma briga, ele vai tentar pacificar. Ele é o famoso deixa disso, calma, vamos conversar. Ele é um pacificador. Então a violência não traz soluções. A violência só traz destruição. Então aquele que segue a Jesus, que é uma pessoa feliz, ele vai ser um pacificador. Ele não vai ser aquele que vai colocar combustível, né, na fogueira. E nem vai ser uma pessoa estourada. Tudo ele está estourando. Vai jogar um futebol, está estourado. Vai trabalhar, está estourado. Vai conversar com os amigos, surgiu uma pequena discussão, já estourou, né? Não é. O verdadeiro caminhar com Jesus, ele é um pacificador, porque a paz que está nele, o mundo não conhece. É a paz que transcende todo o entendimento. É a paz que vem do alto. E ele se torna um pacificador. Versículo 10 de Mateus 5. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui poderia estar causando alguma confusão na cabeça dos discípulos, porque eles esperavam que Jesus viesse trazer vitória aqui na terra, destruísse todos os inimigos aqui na terra. Eles tinham aquele costume, né, judaico, de achar que o Messias já ia reinar aqui, e ele já ia reinar, subir num trono terreno, e ele ia começar a reinar aqui neste mundo, né? Então Jesus vira para eles e vai dizer assim:
bem-aventurados perseguidos. Então eles pensaram assim, feliz é aquele que é perseguido, feliz é aquele que é injuriado, feliz é aquele que as pessoas vivem perseguindo, vivem falando deles, vivem falando da minha vida. Será que ser feliz é isso? Mas perseguido por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então a justiça que é Cristo Jesus. Nós somos justificados por Cristo Jesus quando Ele nos salva. Então Ele coloca em nós essa justiça. Então quando nós aceitamos a Jesus, nós já nos tornamos justificados. Aquele que crê já está justificado. Aquele que não crê já está condenado. Então essa justiça é algo natural da vida do convertido, daquele que aceitou Jesus. Então você vai buscar a justiça, você vai buscar a palavra de Deus, vai buscar uma vida correta diante de Deus e você vai ser perseguido. O que acontece muitas vezes é que as pessoas desanimam no primeiro tropeço, desanimam no primeiro embate, desanimam na primeira perseguição, acham que, não, me converti, as pessoas se afastaram de mim, as pessoas não querem mais ser meus amigos, as pessoas que tinham amizade comigo não estão vendo em mim essa felicidade, né? Estão me perseguindo. Então, você tem que ser feliz por causa disso. Você tem que ser feliz por estar sendo perseguido. Você tem que ser feliz porque está indo para o caminho correto. Então, felicidade é exatamente isso. É ser perseguido por causa da justiça. Não ser perseguido porque você está em pecado. Quem está em pecado, ele vive muitas vezes uma vida tranquila, né? Não acontece nada com ele, não acontece fortes emoções, né? Não acontece algo que vai chacoalhar a sua vida, que vai quebrantar a sua vida. Muitas vezes as pessoas estão, né, num mar que parece uma lagoa, e aquilo está brando, está parado, ele está achando que está vivendo uma vida correta diante de Deus. O pecado precisa ser consertado, precisa talvez ter algo na vida dele que precisa ser corrigido. Não existe crente, não existe convertido sem perseguição. Não existe pessoa que está seguindo a Jesus que não tem perseguição na sua vida, porque a perseguição, que é uma provação, ela deve existir para que as pessoas continuem sendo fortalecidas. Aqueles que já está fazendo a vontade do diabo, esses não vão ser perseguidos, mas aquele que quer seguir a Jesus, aquele que quer ser correto, aquele que quer ter uma vida honesta diante de Deus, esse vai ser perseguido. E ele vai terminar dizendo, verso 11 e 12, bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, ser feliz é ser alguém que está sendo perseguido, sendo injuriado. Muitas vezes as pessoas mentem a seu respeito. É isso que Jesus está dizendo. Então ele vai dizer assim, regozijai-vos, né? Alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Vale a pena ser feliz ao lado de Jesus. Vale a pena ser humilde. Vale a pena chorar. Vale a pena ser manso. Vale a pena buscar a justiça. Vale a pena praticar a misericórdia. Vale a pena ser limpo de coração. Vale a pena ser um pacificador. Vale a pena ser perseguido por causa da justiça. Perseguido por ser honesto. Perseguido por ter uma vida de acordo com a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque é grande o vosso galardão no céu. Isso ninguém pode tirar de você. Homem nenhum pode tirar
a sua felicidade maior, que é a salvação em Cristo Jesus. Por isso ele vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Jesus, certa vez, ele viu que a multidão estava triste, a multidão estava sobrecarregada, de tanto ser perseguido. Mas ele vai dizer assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave, e achareis descanso para a vossa alma. É exatamente isso. Estar com Jesus é estar descansado. Mesmo que você viva em guerra com o mundo, você tem paz diante de Deus, você é feliz diante de Deus. Ter guerra com o mundo, muitas vezes, não significa ter guerra com Cristo. Mas ter paz com Jesus, muitas vezes significa ser perseguido por este mundo. Ter guerra com este mundo, mas guerra por causa da verdade, por causa da justiça, por causa da mansidão, do domínio próprio que você tem. Continue buscando ao Senhor. Alegre-se, porque o seu galardão está nos céus. Você não vai achar a felicidade completa aqui na face da terra. Você não vai achar satisfação aqui na face da terra. Os bens, as alegrias superficiais, isso amanhã acaba. Isso amanhã nós não temos mais. Nós estamos prestes aí, talvez, a ter uma pobreza neste mundo. Mas a felicidade com Jesus é a nossa maior riqueza aqui na face da terra. Porque os profetas, os nossos pais, foram perseguidos. E se a igreja chegou até hoje, é porque houve perseguição. E nós temos que aceitar a perseguição. Aceitar que nós temos que viver uma vida sincera diante de Deus. Viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Viver uma vida que agrade ao Senhor. Que Deus continue nos abençoando. Que Deus continue fortalecendo a nossa vida. Persevere, porque a vitória é daqueles que perseverarem. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma semana que passou. Te agradecemos por este domingo. O domingo, ó Pai, o dia do Senhor, em que nós devemos a cada dia mais olhar para Ti, orar em favor, ó Pai, da nossa vida, em favor da nossa família, buscar a Tua palavra, ó Pai, com mais consistência, buscar, ó Pai, a Ti em todo momento de nossa vida. Abençoe, ó Pai, aqueles que estão nos ouvindo, que eles continuem sendo fortalecidos no Senhor, ó Pai. Se há algum tipo de perseguição, que eles possam avaliar e possam ver, ó Pai, que eles estão sendo felizes com o Senhor, por estar resistindo a essa perseguição, por estar resistindo às tentações deste mundo, ó Pai. Isso é verdadeira felicidade. Isso, ó Pai, nos leva a uma consciência tranquila diante de Ti. Afasta de nós, ó Pai, qualquer prática de pecado, afasta de nós, ó Pai, qualquer prática do erro. Tire de nós, ó Pai, limpe os nossos corações para que nós possamos ser felizes no Senhor. E que o Senhor nos fortaleça e nos sustente diante das perseguições que temos sofrido, ó Pai. Abençoe a nossa vida, abençoe a nossa igreja, abençoe, ó Pai, a cada membro da igreja invisível, a igreja que o Senhor buscará no último dia. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus continue fortalecendo a sua vida. Amém.